Nós vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção, sobre a palavra que Ele tem para a gente agora. Obrigado, meu Deus, por essas novidades preciosas que o Senhor tem dado a mim, a minha família, a minha esposa em especial, e que essa nova etapa, esse novo ciclo que nós estamos iniciando, tenha a tua bênção. Eu te louvo porque mesmo ao longo desses últimos 20 anos, nós pudemos sair, nos encontrar com os irmãos, como aconteceu aqui em muitas oportunidades na Igreja Moriá. E peço que o Senhor conduza a minha vida, dirija os meus passos, e nessa hora, aqui, nesse espaço de escola bíblica, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade. Que o eu seja silenciado e que o Deus Todo-Poderoso fale. Me cobre com teu sangue, coloca as tuas palavras na minha boca e que eu tenha da tua parte toda a graça e toda a sabedoria para cumprir essa agenda do Senhor para essa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de nós estamos descontentes com o nosso crescimento espiritual. Eu sou uma pessoa muito descontente com o meu crescimento. Quando eu olho para trás, quando eu olho a vida de alguns irmãos, eu fico pensando, eu poderia ter uma vida mais transformada, eu poderia estar mais edificado, eu poderia estar mais santo. O tempo que eu tenho de igreja não corresponde com a minha idade espiritual. Eu não sei se você tem esse sentimento. A gente nasce de novo, é habitação de Deus, mas quão pouca transformação a gente nota na nossa vida. A impressão que a gente não tem leveza para crescer. Parece que o materialismo, o consumismo, o egocentrismo nos segura, nos torna pesados para nos desprendermos e voarmos com asas como águia. Parece que de alguma forma a gente luta. Quantos congressos a gente participa, quantos retiros a gente vai, quantos pastores diferentes passam pela igreja, quantos cursos a gente realiza, quantas vezes a gente já leu a Bíblia, quantas vezes a gente foi aconselhado, orientado, mas a gente está sempre patinando e muitas vezes não sai do lugar, ou se sai muito pouco. Quando eu olho para trás e não vejo muita diferença na minha vida dos dias de hoje, esses dias eu me surpreendi. O Espírito Santo me mostrou uma falha no meu caráter, que eu tinha aos 22 anos, eu estou com 64. Falei, Deus, não é possível. O Senhor falou, é o que tem para hoje, é o que eu estou vendo em você. Falei, como que pode todos esses anos e essa área na minha vida ficar intocável? Senhor, eu preciso de transformação. Deus é um Deus que no dia da nossa conversão, Ele começa a trabalhar em nós. E cumpre a nós darmos espaço para que Ele continue trabalhando. Ele vai nos transformar em muitas áreas, na área temperamental, na nossa personalidade, no nosso caráter. Existem coisas às quais nós nascemos e seremos a vida inteira, mas existem coisas que precisam ser tocadas por Deus, precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Uma das descrições mais precisas sobre a genuína experiência com Deus está lá em Ezequiel 11, 19 e 20. E às vezes a gente lê esse versículo e pensa que uma vez convertido, tudo que Deus tinha que fazer Ele já fez. Olha lá o que diz Ezequiel 11, 19 e 20. Retirarei deles o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Ou seja, na nossa conversão,
Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, mas não significa que imediatamente tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O que é o coração de carne? É um coração que corresponde à ação do Espírito Santo. Ninguém consegue operar uma pedra, né? Abrir uma pedra. Se você tentar abrir uma pedra, ela quebra. O máximo que você pode fazer com uma pedra é lapidar. Se você for fundo na pedra, ela arrebenta. A pedra não pode ser, no sentido usada, se você começar a forçar ela, porque ela é monolítica, ela é uma coisa muito unificada, muito densa. Então, esse coração denso, duro, no dia da nossa conversão, ele é substituído por um coração macio, um coração de carne. Então, Deus terminou tudo o que Ele tinha que fazer? Não, Ele nem começou. Ele só deu a nós a possibilidade dele poder trabalhar na nossa vida e nos transformar. Ele altera o nosso status. O nosso status era status de criatura e agora nós temos status de filhos. Eu era criatura de Deus, agora eu sou filho. Meu coração não é mais de pedra, é um coração de carne. E aí entra aquela questão: quão pouco eu, Sérgio Marcos dos Santos, tenho sido transformado? Eu acho que Deus me transformou em muitas áreas e de maneira profunda, mas eu ainda estou insatisfeito e eu creio que muitos, não vai levantar a mão, por favor, mas quantos de nós aqui estão totalmente satisfeitos com o teu desenvolvimento espiritual? Eu creio que a maioria iria dizer: pastor, olha, estou contigo aí, penso que nem você. Eu poderia ser mais crente, ter mais fé, estar mais unido a Cristo. Eu poderia ser mais cheio do Espírito Santo, ter dons espirituais, mudar o clima na minha empresa, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, lá na repartição pública onde eu trabalho. Eu poderia ser uma pessoa muito mais iluminada, muito mais usada por Deus do que eu sou, se eu permitisse que Deus me transformasse como Ele gostaria de me transformar. Então, se você pensa assim, vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, nós vamos basear a nossa meditação nesse texto aí. Pode deixar sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 3, 18. Veja lá o que diz, né? A proposta do Evangelho após a nossa conversão é nos transformar, não nos reformar. Qual a diferença de transformação e reforma? A reforma passa pelo fato de que reforma é alguma coisa assim que você pode dar uma ajeitada. Agora, transformação não. Estava Jesus em Caná da Galileia e com ele estava a sua mãe e acabou o vinho. Ele mandou vir 6 talhas cheias de água. E o que ele fez com aquela água? Transformou em vinho. Não é mais água, agora é vinho. Não tinha cor, agora tem. Não tinha cheiro, agora tem. Não tinha gosto, e agora tem. Isso é transformação. Deus quer nos transformar, não nos reformar. Ninguém melhora. Nós nunca melhoramos, nós nos transformamos. Tem até um cântico que fala, né? Me ajuda a melhorar, Senhor, me ajuda a melhorar. Deus não ajuda ninguém a melhorar. Deus não trabalha com melhoramentos, Deus trabalha com transformação. Repita comigo: transformação. Amém? Então essa é a palavra, tá? Então vamos lá. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então nós vamos ver aqui, esse texto nos mostra tem 4 revelações lindas sobre o poder transformador de Deus. O propósito da transformação, a nossa parte no projeto, a quem se destina e quanto tempo dura. Eu vou repetir, nós vamos falar exatamente isso aqui. O propósito dessa transformação,
a nossa parte nesse processo, a quem se destina e quanto tempo ela dura. Então, muitos de nós já somos convertidos, temos um coração de carne, mas infelizmente nós mantemos alguns velhos hábitos. Conhece os velhos hábitos? Manias, práticas. E o que acontece? Pouca coisa nos difere das pessoas do mundo. Tem crente que a única diferença dele com pessoas do mundo é que ele não bebe, não fuma, não pratica jogo de azar, não é adúltero. Eu ia falar não é mentiroso, mas essa é uma área crítica, né? Às vezes a gente não mente, mas exagera. A gente não mente, mas omite, né? E o brasileiro, você sabe que a visão que o americano tem de brasileiro é que nós somos muito mentirosos. Durante alguns anos eu recebi americanos em casa, eles iam fazer trabalho evangelístico lá em Pirassununga, e a mentalidade que ele tem do brasileiro, que o brasileiro é muito mentiroso. Infelizmente a gente se converte, mas essa área na nossa vida é cruel, né? Então, o crente, ele é uma pessoa diferente, mas ele ainda alimenta inveja. Sabe pecado de crente? Existem pecados que são pecados no sentido geral e tem o pecado crente, né? No retiro nós falamos um pouco sobre o pecado de crente. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas para a gente entender o que é transformação. O crente hoje ele é fiel a Deus, ele é dizimista, ele canta, ele louva, ele de certa forma parou de falar palavrão, né? Desde que o juiz não roube o time dele. Então tem algumas adaptações, né? Algumas regras, né? Algumas exceções. Mas o crente ele é assim, ele ainda tem inveja, ele ainda tem maledicência, ele é um pouco ganancioso, ele guarda rancor, ele tem um pouco de materialismo, ele tem um pouco de malícia. Está faltando transformação. Então esse texto nós vamos começar vendo aqui. Qual é o propósito da transformação? Quando Deus coloca a mão sobre você e quer te transformar, qual é a visão de Deus para a sua transformação? Aqui o texto diz, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Quando Deus quer te transformar, o padrão que Ele olha para transformar você, é ninguém mais, ninguém menos que Ele mesmo. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus não descansa enquanto não vê o reflexo dEle em mim e o reflexo dEle em você. Ele quer esculpir o seu caráter para ser igual ao caráter dele e representar ele na terra. O apóstolo Paulo dizia, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, a transformação tem como base mudar a nossa vida. Nós sermos semelhantes a Deus. Vamos puxar aqui, semelhantes a Jesus. Quando um ímpio lê o Evangelho, ele vai encontrar um Salvador. Quando um crente lê os evangelhos, ele vai encontrar um arquétipo, ele vai encontrar o seu modelo. Então, você que hoje é crente, está aqui ouvindo a mensagem na escola bíblica, quando você lê o evangelho, olhe para Jesus, você já olhou para Jesus como seu Salvador. Agora comece a olhar para Jesus como seu modelo, como alguém que te inspira, como alguém que te motiva, né? Amém, os pastores estão aqui. Nós pastores somos, segundo Pedro, né? Nós devemos ser modelos para o rebanho. Eu tenho alguns pastores que me inspiram, que são modelo para mim. Alguns deles, infelizmente, caíram. Eu fiquei muito abalado. Aliás, vale a pena dizer aqui, quando eu me converti a Cristo, eu enfrentei 3 decepções com pastores. Nos 3 primeiros anos da minha conversão, profundas decepções. E cada vez que um líder, ele cai, nós que estamos sendo liderados por ele, a gente se sente enfraquecido. E no início dos meus primeiros anos de convertido, eu cheguei ao Senhor e disse, Deus, o que vai ser de mim? Como que eu vou conseguir permanecer de pé? Eu achei que eu não seria crente durante muito tempo. E Deus disse assim para mim, se você não segurar na minha mão, você não vai encontrar uma mão para você segurar.
Nunca mais esqueci. Essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus num sentido interior, quase audível. Segura na mão de quem pode te sustentar. Os líderes estão aí para nos ajudar, para nos instruir, mas a mão deles é fraca tanto quanto a sua. Segura na mão de quem pode te sustentar. Olha para quem nunca vai cair. Tem como modelo quem é perfeito. Eu sempre insisto nisso. Recentemente lá, nosso pastor, nós somos em 4, né? Eu e os 3. Hoje eu sou um pastor auxiliar. E um dos nossos maiores inspiradores caiu também em pecado. A gente se reuniu e um deles falou assim: nós precisamos nos apoiar uns aos outros. Eu falei: sim, nós precisamos nos apoiar uns aos outros. Mas nós não podemos esquecer que só tem uma mão para a gente segurar. É a mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus quer transformar alguém, Ele tem como meta o modelo original, que é Ele mesmo e o nosso Senhor Jesus Cristo. A meta é alta? É, mas é a meta. É alto o padrão, eu ser igual a Deus? É, mas é a meta. Está aqui, ó, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Efésios capítulo 4, verso 13, complementa dizendo: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o propósito da nossa transformação não é a nossa realização pessoal, não é a melhoria do nosso casamento, apesar de que isso Deus também faz e é importante. Não é consertar a nossa vida. O propósito de transformação é nos tornar semelhantes a Cristo. Porque você pode ter seu casamento melhorado, tua vida profissional melhorada, se realizar como pessoa, não ser igual a Cristo, e por não ser igual a Cristo e a Deus, você ter problemas em todas as áreas de novo. Então, a meta de Deus, então é bom você saber qual é a meta. Tá? A meta é elevada, é alta, mas é a meta. Deus quer ver Ele em você. Ele criou você à imagem e semelhança dele. Isso me comove, isso me constrange. Porque quando eu olho no espelho, eu não consigo ver muita coisa de Deus na minha vida. Quando eu olho na Bíblia, que é o meu espelho espiritual, eu consigo ver muita diferença, muita distância. Mas uma coisa eu quero: que Deus nunca pare de mexer no Sérgio Marcos e transformar a minha vida, até que um dia eu seja igual a ele. Nós só seremos perfeitos como Ele é lá no céu. Mas enquanto Ele estiver disposto a me transformar, eu quero ser transformado. Amém? Você também quer? O quanto Deus deseja transformar você. Você quer ser transformado? Então isso é importante. Então vamos lá, continuando. Qual é a nossa parte nessa transformação? Eu já vi muita gente falar assim: olha, o que Deus quiser fazer na minha vida, Ele faz. Eu não vou me preocupar com isso, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou à igreja, abro meu coração, oro, leio a Bíblia, faço lá o projeto Conhecendo a Deus, participo do núcleo de estudo, estou fazendo teologia, participo de todas as programações da igreja para a minha faixa etária. O que Deus tiver que fazer em mim, Ele vai fazer. Não é bem assim. Porque o texto básico que nós estamos lendo aqui, 2 Coríntios 3,18, diz assim: com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus. Com a face descoberta. Qual é o nosso papel? Como nós podemos facilitar as coisas para Deus nos transformar? Descobrindo a nossa face. Descobrindo a nossa face. Não tem essa história de que Deus, o que Deus quiser fazer, Ele faz. Quando Deus quiser me dar, Ele dá. Quando Deus quiser me transformar, não é assim. Se fosse só dependendo de Deus, você teria asa nas costas já, meu irmão. Você seria um anjo. Você andaria a 4 centímetros do chão. Se dependesse de Deus, só dele, nós seríamos... Todo mundo aqui seria uma Madre Teresa de Calcutá ou um São Francisco de Assis. Nós seríamos pessoas totalmente transformadas, porque Deus tem um desejo, um anseio de ver de novo em nós a glória dele,
que da parte dele já estaria tudo resolvido. O problema é que nós impedimos. Por que nós impedimos? Porque nós temos dificuldade em descobrir a nossa face. Essa história de que Deus faz quando Ele quer, isso é conversa mole. Se imagina, por exemplo, um médico, ele vai operar o camarada. Nenhum médico sai do centro cirúrgico, vai para o corredor, cata o paciente pelo pescoço, arrasta para dentro do centro cirúrgico, amarra, pega o bisturi e vai. Ele não vai na marra. Ele marca a hora, ele vai mais cedo. Eu lembro que a cirurgia que eu fiz de hérnia de hiato, né? Que vai mais cedo, entra lá, vem assistente social, conversa um pouquinho, descobre se a gente precisa tomar alguma coisinha ou não, vai, sobe lá para cima, troca de roupa, né? Aí vem o enfermeiro, vem o anestesista, conversa, que time você torce e tal, papapá, vai, olha, eu vou dar uma picadinha aqui, como se fosse um mosquito, vai piscar suas costas. Ele começa a conversar, daqui a pouco você apagou. É tudo com o seu consentimento. Você entrega, você se dá, você facilita as coisas para uma cirurgia. Com Deus é a mesma coisa. Se a gente não facilita, se a gente não cede, se a gente não permite, se a gente não se doa, não se entrega, nada acontece. Por isso que é importante tempo com Deus. Tempo para Deus, para ouvir Deus, sentar com calma, desacelerar. Por exemplo, você sabe o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Que área Deus está trabalhando? Eu sei a área que Deus está trabalhando na minha vida. Dói pra caramba, mas o resultado é... Às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, aumenta um pouco a anestesia, porque esse tratamento que o Senhor está dando na minha vida, se puder, dá um refresco para mim. Um dia eu fui fazer uma caminhada, nesse dia eu estava sozinho, a Glaucia não foi. E eu andando na caminhada, veio na minha mente aquela frase de Jesus na cruz: tenho sede. E eu falei para o Senhor: Senhor, está difícil, estou com sede, Senhor. É tão bom ter um Deus que nos ouve, né? E Deus falou para mim: aguenta firme, é a meta, e a meta é alta. Mas sabe, quando você percebe que aquela área da sua vida foi transformada, é como se fosse um gol do Brasil em final da Copa do Mundo. Ou, para alguns, um gol do Palmeiras no final do Campeonato Brasileiro. Pelo menos no meu caso, né? Então, queridos, o que acontece? Eu devo facilitar as coisas para o Senhor, para que Deus possa me transformar. Não se esconda de Deus. Admita que em algumas áreas da sua vida você precisa ser transformado. Confesse essa fraqueza que você tem. As nossas fraquezas, os nossos pecados de estimação, as nossas rebeldias, as nossas rebeliões, elas são cavalos de Troia na nossa vida. Uma coisa que o diabo não é burro. Ele é cruel, mas ele não é burro. Ele tem todas as nossas fraquezas na mão dele. Ele não conhece muito as nossas qualidades espirituais, mas ele conhece muito bem as nossas fraquezas. Então, Deus quer nos transformar primeiro para Ele ver a glória dele em nós, e nós refletirmos a glória dele no mundo, mas Ele também quer nos poupar de derrotas espirituais, de ataques malignos. Israel sofreu um ataque do Hamas porque a inteligência de Israel falhou. Alguma coisa aconteceu num país que é o maior país mais seguro do mundo. Por quê? Porque a proteção deles é humana. Todo aparato militar israelense é humano. Se é humano, tem falha. Só Deus não falha. Então, por que não deixar Deus trabalhar na sua vida e eliminar as suas falhas, pecados, vícios, fraquezas, problemas temperamentais? Deixe Deus agir. Tire a sua coberta do rosto. Face descoberta significa transparência diante de Deus. Eu não sei
que é oração para você, mas oração para mim é desabafo. Quando eu chego diante de Deus, eu desabafo. Eu vou orar, eu fico lá 1 hora, 1 hora e meia, ou que seja 20, 30 minutos, mas eu não saio dali pesado, eu não saio dali triste, eu não saio dali arrasado, eu não saio dali do jeito que eu entrei. Eu vou para dizer: Deus, eu vim aqui para deixar meu fardo. Então a oração, ela tem esse poder. Então eu conto coisas para Deus que eu não tenho coragem de contar para ninguém aqui. Eu falo com Deus numa linguagem rasgada, não fico falando os meus pecados, eu dou um nome, porque isso me ajuda. Às vezes eu demoro para falar o nome, quando eu falo o nome do pecado, aí Deus fala: agora sim, agora eu estou entendendo. Fala o nome do pecado aí, porque quando você não fala o nome, fica tudo um mistério. Então, como é gostoso a oração? A oração é a gente ficar nu diante de Deus. O seu coração, não sei se já te disseram isso, o teu coração para Deus, ele não é só de carne, ele é um coração de carne, mas um coração translúcido, transparente. Ele sabe tudo que você está pensando, tudo que você pensou ontem à noite, tudo que você pensou na sexta noite, ele vê tudo, ele sabe tudo, e mesmo assim ele te ama. Então o amor de Deus é diferente do amor das pessoas. Você passa uma imagem sua, né? Hoje em dia, Instagram, Facebook, a gente tem uma imagem lá. Na rua a gente tem uma imagem, a gente preserva a nossa imagem. A gente quer que as pessoas olhem para nós e achem a gente bacana, alegre, alto astral, né? Bom comunicador, fala bem, se veste bem, usa bons perfumes. A gente tem uma preocupação com a nossa imagem, isso é normal. Mas Deus conhece o lado negro, o lado escuro. A lua tem um lado que aparece, um lado que ela não mostra. Não dá para ver o lado de trás da lua, ninguém viu. Ela não tem rotação. E nós somos mais ou menos assim, nós temos um lado escuro, que Deus conhece muito bem. Então, na oração, nós temos que nos desnudar. Não se esconda de Deus. Confesse seus pecados diariamente, receba perdão. Como é gostoso confessar um pecado, gente. Como é bom confessar um pecado e Deus nos perdoar. Você sai dali rindo, que nem criança. A pele de Naamã, quando foi curado lá no rio, acho que é o Rio Jordão, ficou como a pele de uma criança. A lepra que ele tinha sumiu, ele fica com a pele de uma criança. Isso é uma grande revelação para nós. Toda vez que nós somos libertos de um pecado, a gente se torna como criança, sempre sendo renovado, de fé em fé, de glória em glória. Isso é vida. Isso é muita vida. Então, ser um crente de verdade é entender que Deus está me transformando até eu ficar à imagem dele, e também essa transformação tem uma parte minha, eu correspondo. Isso chama sinergia. Monergia é quando só Deus faz. Sinergia é quando nós fazemos com Ele. E você vai ver que o tempo todo os milagres de Deus sempre têm sinergia. Já usamos Naamã, vamos usar Naamã de novo. Naamã, você veio aqui, a tua empregada falou que tem um profeta de Deus aqui que vai te curar, só que é o seguinte: se lava 7 vezes no Jordão. Ele gostou? Quem conhece a história? Não. Tem rios lá na minha terra muito melhor do que esse rio barrento aqui. Vamos embora, vamos embora. Não. Não, Senhor, não custa nada, vai lá. Aí ele toma banho 1 vez, 2, 3, eu acho que na 5ª vez ele fala: vamos embora. Não, mas falta 2, o profeta falou. Sabe, para a gente ter um milagre é assim. Não tem vinho? Traz 6 talhas d'água aqui. Não é 5, nem 4, nem 7, é 6. O povo não tem o que comer. O que vocês têm aí? Tem um moleque ali que tem 5 pães. Tudo com Deus é sinérgico. Tem que haver uma participação. Para Deus operar um milagre de transformação na nossa vida, Ele quer interagir. Lázaro está morto. Jesus vai ressuscitar, manda alguém tirar a pedra. Jesus podia tirar a pedra com o sopro da sua boca.
Sabe, a gente tem que entender isso e começar a crescer espiritualmente e provar as transformações que Deus quer fazer. A quem se destina essa transformação poderosa? O mesmo texto de 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com a face descoberta, e todos nós. Então, Deus não tem prediletos, não tem favoritos. A gente chega na igreja, vê um irmão crescendo espiritualmente de modo muito rápido. Aí você olha para ele e fala: bom, mas olha aí, ó, esse crescimento não é para qualquer um. O pai é crente, a mãe também é crente. Aí você começa a justificar: eu não cresci como ele porque eu não recebi o mesmo apoio, não recebi a mesma atenção, e eu sou aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Ninguém nasce em lata de lixo e ninguém nasce com estrela na testa. Todos nós nascemos com oportunidades iguais. Repita comigo: iguais. Não tem essa história de alguém que nasceu, não. Deus destina a obra de transformação profunda a todos nós. Esse todos nós aqui de Paulo aos Coríntios é todos nós que nascemos de novo. Você nasceu de novo, você tem um coração de carne, Jesus é o teu Salvador, você é habitado pelo Espírito Santo, você é um membro da igreja, você foi batizado, você comunga, você tem relacionamento com Deus. A obra de transformação profunda, permanente, constante na sua vida é uma realidade, basta você querer. Eu li uma vez um livro de John Bevere. Quantos aqui já leram alguma coisa de John Bevere? Ele escreveu alguns livros muito interessantes. Um deles, se não me engano, é Debaixo de Suas Asas, e um outro é sobre intimidade com Deus, que eu não vou lembrar o nome. Ele disse uma frase. Essa frase mudou a minha vida, eu acredito que mudou também o meu ministério. Ele fala assim: quem determina o grau de intimidade que terá com Deus não é Deus, somos nós. O quanto eu quiser ter de intimidade com Deus, eu vou ter. Quem determina sou eu, não é Deus. Não, Deus olha você e fala assim: não, olha, o meu grau de intimidade com você vai ser 5,2, tá bom? Deus não faz isso. Deus já disse na palavra que Ele quer ter um grau de intimidade com a gente, nota 100. Onde está isso na Bíblia, pastor? Gênesis. Estude Gênesis, viu, meus irmãos? Gênesis. E na viração do dia, o Senhor vinha até o Éden, e naquele dia Ele procurou Adão e Eva e não encontrou. Ele vinha todo dia. A viração do dia, na verdade, no hebraico é quando sopra a brisa no final do dia, ou seja, por volta das 5h30, 6 horas da tarde. Todo dia Deus tinha relacionamento com Adão e Eva antes da queda. E antes de Jesus partir, o que Ele disse para os discípulos? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Estarei convosco todos os domingos. Todos os sábados, se for adventista. Não. Estarei convosco todos os dias. Quem decide o grau de intimidade com Deus não é Deus. Somos nós. Você vai ter de Deus tudo que você desejar. Eu não tenho ainda um dom espiritual, mas você deseja? Pastor, eu só tenho dom de línguas, não recebi mais nenhum, mas você deseja? Porque Paulo já falou: desejai com zelo os melhores dons. Deixa a seu critério. Você sabia que você pode escolher até o dom que você quer? Quando ele diz escolha os melhores, o melhor quer dizer a seu critério. Sabe, a gente tem que começar a parar de se justificar e ser preguiçoso e lembrar que o grau de intimidade que eu terei com Deus não depende de Deus, depende de mim. Só de mim. Porque Deus já deu o seu Filho na cruz. Você quer mais?
como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? A Bíblia diz: viremos para Ele e faremos nele morada. Que mais que você acha que Deus precisa fazer? Deus já decidiu morar, você é templo do Espírito Santo. O que Deus já fez para ter intimidade com você foi tudo e mais um tanto. Então agora eu decido quanto eu vou ter de intimidade com Deus, e eu quero o máximo que eu puder. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 86, versículo 5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Com todos. Deus, Ele é assim. Sabe, às vezes a gente tem para com Deus um complexo de rejeição. Quando a gente vê outras pessoas crescendo e a gente não, a gente acha... Tem gente na igreja meio magoadinho com Deus. Que foi na vigília, Deus usou um profeta para falar com um, não falou com o outro. Ele, magoadinho. Eu já vi muito crente magoadinho com Deus. Dá vontade de pegar uma chupeta e colocar na boca. Abre a boquinha. Pum. Crente infantil. Meu Deus, para com isso. Você pode ter sido rejeitado por sua família, você já pode ter sido humilhado por muitas pessoas em quem você confiou. Talvez alguém já tenha te colocado no fim da fila muitas vezes, mas Deus nunca vai rejeitar quem Ele mesmo criou e através de Cristo Ele salvou. Deus não nos rejeita. Ele chama todos e isso inclui você. Então, a quem se destina essa transformação profunda? A todos nós. Isso inclui você também. Por último, Pastor Sérgio, quanto tempo dura esse processo de transformação? 2 Coríntios 3,18 responde. Esse versículo responde 4 perguntas, né? A quarta que ele responde: com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A obra de transformação de Deus dura uma vida inteira. Enquanto você respirar, Deus estará tentando te transformar na medida que você permite. Agora, o bacana desse versículo é glória cada vez maior. E sabe o que é interessante nessa obra de transformação? É o seguinte: o tempo passa. Quanto mais a gente é glorificado, santificado, abençoado, renovado e transformado, ao invés da gente se sentir todo-poderoso, a gente acaba se sentindo mais pecador, porque quanto mais luz você recebe, mais coisa errada você enxerga. Eu não sei se você me entende. Hoje eu estou mais consciente de pecados que há 10 anos atrás eu não tinha consciência. Eu cometia, mas não tinha consciência que era errado. Então, conforme vai aumentando a luz, eu vou enxergando alguns pecados que eu não enxergava. Por exemplo, eu estou olhando minha mão aqui. Agora, se eu aproximar essa mão cada vez mais daquela luz, eu vou ver alguns tracinhos que eu não consigo ver aqui. Quanto mais perto da luz, mais eu percebo pecados. Então, quanto mais a gente cresce e mais é transformado, mais humilde a gente deve ficar. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que se diz muito crente, muito consagrada, que é muito orgulhosa de si, muito vaidosa, se acha todo poderoso, se acha o super crente, se acha o bambambam da fé. Esses caras não sabem o que é transformação. A transformação deixa o cara cada vez mais humilde, mais quietinho, mais circunspecto. Ele vai falar menos. Por quê? Porque ele vai estar cada vez mais conhecedor dos erros que o coração dele tem. Acabei de falar para vocês, essas semanas atrás, Deus falou assim: você está igualzinho. Você fez igualzinho o que você fez quando você tinha 20 anos. Está aí no teu coração. E estava escondido, estava lá aquela coisinha. Eu falei: Senhor, não gostei disso não, mas
Me ajuda, eu quero libertar disso aí. Não é possível. Um velho que nem eu cometeu hoje uma coisinha que eu cometia lá com 21, 22 anos. Não é possível. Agora, isso só é possível, eu só enxerguei porque o poder de transformação está agindo na minha vida. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais consciente dos seus erros você vai estar. E a tua bola vai estar cada vez mais baixa. E Deus vai poder te usar por causa disso. Amém? Conhece uma pessoa orgulhosa que se acha o cara? Não sabe o que é transformação. Porque quanto mais transformada uma pessoa é, mais humilde ela fica. É o contrário. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Olha lá o que diz. Filipenses 3, 12 a 14. Olha o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo. Um homem que se eu encontrar no céu, eu vou dizer, Paulo, o que é isso que você escreveu em Filipenses? Como assim, cara? O que é isso que está escrito aqui, Filipenses 3, 12 a 14? Olha o que ele fala, não que eu já tenha obtido tudo. Caramba, se ele não obteve tudo, e eu não obtive nada. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Sabe quando Paulo disse isso? No fim da carreira dele. Estava preso em Roma. Ele já tinha transformado o mundo, ele tinha transtornado Roma. Meu Deus, nós estivemos visitando lá um pastor amigo nosso, lá em Roma. Andamos por todo aquele lugar e vimos aqueles monumentos, aquelas ruínas, aquela coisa suntuosa, e eu fiquei pensando, meu Deus, não é à toa que as pessoas tinham tanto temor, porque o Império Romano foi a coisa mais estrondosa da história da humanidade. E o pastor Rodrigo, que era o nosso amigo, ele disse assim, pastor Sérgio, você sabe que até hoje, o senhor vai num bar aqui em Roma, aqueles senhorzinhos conversando, tomando alguma coisa, e você chega perto dele, fala que é brasileiro, tal, o pastor Rodrigo falava alguma coisa italiano, eles olham assim e falam assim, um dia o mundo todo se chamava Roma. O nome do planeta era Roma, porque Roma tomou conta da Europa, norte da África, parte da Ásia, tudo. Eu nunca andei pela Europa inteira, mas dizem que por onde você andar tem um arco do triunfo para ver. O que é arco do triunfo? A bandeira romana estampando aquele lugar. Roma foi uma coisa poderosa. Paulo está lá, preso, numa prisão em Roma. Não que eu já tenha alcançado, obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, versículo 13, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Está entendendo? Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Ele não está falando aqui coisas diante dele, países onde ele vai visitar, igrejas e sinagogas que ele vai pregar, não. As coisas que estão diante dele é julgamento, sentença e morte. Então ele está acreditando que entre o julgamento, sentença e morte, Deus ainda está transformando a vida do cara. Deus está transformando a vida dele. Olha a sede de mudança, de transformação que havia em Paulo no fim da carreira. Olha a humildade dele. Ele virou de ponta cabeça o Império Romano. Para aquele poderio romano se incomodar com uma seitazinha judaica, a ponto de matar aqueles primeiros irmãos nossos, é porque os caras realmente eram da pá virada. Os primeiros crentes eram realmente revolucionários, transformadores, não tinham medo de nada. É maravilhoso isso. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso me emociona. Então, queria concluir dizendo,
Como nós somos transformados? Contemplando a glória do Senhor. Durante o louvor, é bacana a gente louvar a Deus. Muita gente fala assim: olha, agora aqui no louvor, contemple a face de Deus, contemple a glória de Deus. Amém, o louvor é para isso também. Mas sabe onde nós temos que contemplar a glória de Deus? Em outros lugares. Quando você contempla a natureza. Eu falo para minha esposa: eu vou fazer caminhada. Eu não gosto de academia, não estou contra ninguém que tem academia aqui, pelo contrário, as academias são muito importantes. Mas eu gosto de fazer minhas caminhadas ao ar livre, porque eu gosto de ver a paleta de cores que Deus coloca na minha frente. Santa Rita tem muita flor e tem uma fauna de pássaros impressionante. Você está andando, passa um casal de tucano, eles sempre andam em casais, né? Um casal de tucano, passarinho de todo tipo, de toda cor, aquela paleta de cores. Eu estou contemplando a glória de Deus. Quando eu vejo meu sogro e minha sogra, ela com 94, ele com 88, com saúde, estou contemplando a glória de Deus. Quando eu vejo uma criança nascendo, quando eu recebo uma bênção, quando coisas ruins me acontecem, eu sei que por trás daquela ruindade toda está a mão de Deus me privando ou me poupando de alguma coisa e usando aquilo para me transformar. Contemple Deus em tudo, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitando as tuas veredas. O que é reconhecer a Deus em todos os caminhos? É contemplar o Senhor. Eu quero sair daqui contemplando Deus, chegar no meu destino contemplando Deus, acordar de manhã. Inclusive eu fico bravo com aquelas maritaca, às 5 horas da manhã, elas revoam ali o bairro de casa, uma gritaria. A minha mãe, coitada, ela é surda, mas a gritaria das maritacas, quando ela está em casa, ela ouve. Então ela acorda e fala assim: filho, mas é uma passarinhada aqui na sua casa? Eu falei: é, mãe, é as maritacas. Mas eu tive que me dizer: Deus, me perdoa por estar ralhando com essas maritacas. Na época da pandemia eu tinha que gravar o vídeo, e eu ia de manhã, mas as maritacas vinham e faziam uma bagunça, e saía no vídeo. Eu ficava bravo com o pessoal da edição. Eu falei: tira esse som de maritaca. Mas não dá, pastor, não tem jeito, tem que mudar o microfone. Então muda o microfone. Mas é contemplar a glória de Deus. Eu queria encerrar dizendo também: olha, não deixe para depois. Você aprendeu alguma coisa hoje? Não deixa para amanhã. Eu gosto muito de ler. Eu leio muito. E não somente leio, eu tenho um caderno onde anoto tudo que Deus fala comigo, seja em profecia, seja em sonho, seja lendo a Bíblia, sendo lendo livros. Eu anoto tudo. E quando eu vejo alguma coisa que é interessante, que muda a minha vida, que eu preciso daquilo ali, eu não vejo a hora de praticar, não vejo a hora de ver funcionar. Não é nem praticar. Eu também não sou tão espiritual assim. Ou ouvi a pregação, já vou sair praticando. Eu não sou tão espiritual assim, mas eu gosto de ver a coisa funcionar. Então, quando eu li que John Bevere disse que só depende de mim o grau de intimidade que eu vou ter com Deus, eu falei: quero ver se é isso mesmo. Gente, é isso mesmo. Comece a definir o grau de intimidade que você quer com Deus, que seja alto, e você vai ver o quanto Deus está disposto a fazer na sua vida. Amém? Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Hebreus 3, 7, 8. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3, 13. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos nos encorajar a buscar Deus. Vamos nos encorajar a buscarmos, aumentarmos nossa intimidade com Deus. Amanhã pode ser tarde. Amanhã eu posso não estar mais aqui, estar com Jesus. Não se acomode. A felicidade não está em a gente obter coisas ou ter experiências de viagens. Isso é muito bom, nada contra isso. Mas a maior felicidade que a gente pode ver é ver alguma área da nossa vida transformada. Você deseja dizer alguma coisa para Deus agora? Você deseja abrir seu coração para o Senhor? Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Você gostaria que Deus fosse fundo na obra de transformação na sua vida? Sabe, isso não deve ser encarado como uma imposição. Deus é tão gentil, Deus é tão cavalheiro, o Espírito Santo é tão amigo, é tão querido. Ele nunca nos empurra, Ele nunca nos puxa, Ele nunca nos manipula. Pregação não é manipulação. Pregação, ensino da palavra, funciona como constrangimento, funciona como convencimento, mas nunca como manipulação. Jesus está diante de você. Ele diz: olha, eu te conheço, eu conheço a tua luta, eu vejo o estado que você fica quando você cai, quando você peca, quando você erra. Eu vejo quando você fecha a cara, eu vejo quando você tenta orar e não consegue. Tudo isso está diante de mim. Eu vejo como as pessoas que te cercam percebem quando você não está bem, e muitas vezes isso te causa mais apreensão, mais tristeza e mais dor. E Jesus diz para você: olha, eu tenho poder para mudar isso aí. Eu morri na cruz, derramei o meu sangue para perdoar, para salvar, mas também para curar feridas na sua alma e transformar sua rebeldia em santidade. Transformar essa área onde você não consegue obter vitória. Há um vazio aí que eu quero preencher. Eu sou o amigo que você nunca teve. Eu sou o amor da sua vida que você precisa experimentar. Eu sou aquele que vai andar atrás de você como teu segurança e na tua frente como teu guia. Estarei do teu lado como teu amigo. Estarei sobre você como seu protetor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo com a minha mão direita fiel. Fale com Deus agora. Vamos deixar aqui alguns segundos para que você diga para Deus: Deus, eu quero. Fale com Deus, o que está no teu coração agora, fale com o Senhor. Em seguida a gente vai estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria nesse momento, de olhos fechados ainda, algumas pessoas, elas gostam ou preferem muitas vezes marcar um momento de decisão. Então hoje, o Senhor diz para você: você quer que eu recomece, reinicie, dê um restart na obra que eu estou fazendo na sua vida? Você sente essa necessidade? Você quer que eu faça isso, que eu continue? Se você sente essa necessidade, e se você acha que é preciso você vir até aqui à frente para receber uma oração específica, eu vou deixar esse momento aberto. Você não precisa vir se você não quiser, mas se você tem esse desejo, gostaria